Olá, meninos e meninas, aqui é a professora Tatiana, de Ensino Religioso, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter mais uma aula sobre livros sagrados, sobre religiosidade, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do sexto ano, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os livros sagrados e suas religiões, tá, pessoal? Então, como a gente já vem estudando há algum tempo, toda religião ela tem uma forma de se comunicar, de levar para adiante seus conhecimentos. Algumas delas usam a forma oral, ou seja, a tradição oral, e outras religiões utilizam a tradição escrita. Normalmente, religiões que utilizam tradição escrita, elas vão ter um livro sagrado, certo? Que tem a função exatamente de trazer esse conhecimento para o presente, certo? Então, dentro desse livro sagrado, o que é que a gente vai encontrar normalmente? Dentro dos livros sagrados, normalmente nós vamos encontrar as regras daquela religião. E a partir dessas regras são criados rituais. Os rituais são sempre feitos para que as pessoas possam recordar do que está escrito nos livros religiosos, tá, pessoal? Então, nós vamos ter alguns livros religiosos importantes que nós temos que saber. Não necessariamente nós temos que decorar para o resto da nossa vida, mas são livros que a gente precisa, pelo menos, conhecer, entender da existência. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela da religião de um lado, o livro sagrado do outro, certo? Então, nós temos o budismo, que é considerado uma religião, e o budismo tem um livro sagrado que se chama Tripitaka, certo? Nós temos o confucionismo, que tem um livro sagrado chamado Anacletos. Aí a gente vai ter o cristianismo, que tem um livro sagrado chamado Bíblia, que é o mais comum, que nós mais conhecemos, né? Nós vamos ter o espiritismo, que vai ter a decodificação espírita. Nós vamos ter o hinduísmo, com os Vedas, o islamismo, com o Alcorão, o judaísmo com a Torá, que eu já falei várias vezes nas nossas aulas. Nós vamos ter a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com o Livro dos Mormons. Nós vamos ter o rastafarismo, com o Quebra-Nagaste. E aí nós vamos ter as religiões afro-brasileiras e indígenas que não têm livro religioso, certo? Religiões africanas normalmente não tem livro religioso, certo? Aí, mais um livro interessante que a gente pode ter conhecimento é o Tao Te Ching, que é o livro sagrado do taoísmo. A Umbanda, como é uma religião misturada, catolicismo, candomblé e religiosidade indígena, a Umbanda também não tem livro sagrado. Também, como ela tem tradição indígena e tradição africana, não tem livro sagrado. E nós temos, por último, aqui o zoroastrismo com o seu Avesta. Então, pessoal, como eu já disse, muitas religiões têm livros sagrados. É interessante a gente aprender o nome de alguns livros sagrados e não ficar retido apenas a saber que existe uma Bíblia. Existe a Bíblia, é um livro sagrado, mas existem outros livros sagrados, como a gente viu, que fazem parte de outras religiões. E é importante a gente saber que esses livros existem e, pelo menos, ter conhecimento do nome de alguns, certo? Você não precisa ir ler livro sagrado de uma religião que não seja a sua. Mas é interessante você saber que as outras religiões também têm livros sagrados, para até um dia, se você entrar em contato com esse tipo de literatura, com esse livro, você compreender que ele é um livro que é sagrado para outra pessoa e você dá a ele o devido respeito. Porque mesmo que você não seja budista, mesmo que você não seja judeu, mesmo que você não seja espírita, certo? Você deve respeitar o livro sagrado do próximo, o livro sagrado da outra religião, certo? Você não precisa ler, você não precisa acreditar no que está ali, você pode continuar acreditando no seu próprio livro, mas você precisa respeitar como um objeto sagrado, porque para aquela outra pessoa daquela outra religião, é um objeto sagrado. Então, mesmo que você não acredite,
Você tem que saber, é um objeto sagrado e eu tenho que tratar ele com respeito que eu trato os meus objetos sagrados. Porque eu tenho que tratar o Alcorão, eu tenho que tratar os Anacletos, eu tenho que tratar a decodificação espírita, os Vedas, com o mesmo respeito que eu trato o livro sagrado da minha própria religião, porque ele é sagrado para outras pessoas. Então, aí eu deixei um exercício para vocês. Se você é aluno do Pedro Ramos, nós vamos nos encontrar agora no grupo do WhatsApp. E se você é aluno do Luiz Inácio, nós vamos nos encontrar na nossa sala do Google Meet, certo? Um grande abraço para todos vocês. Anotem todas as dúvidas para nós tirarmos na sala de aula, certo? Até já para todos.